para quem está chegando, né? Também boa tarde, pessoal que está no YouTube. Relembrando que estamos sorteando uma camiseta da Rádio Conectados para os inscritos no canal, para quem está se inscrevendo hoje no canal do YouTube, youtube.com/conectadosradio. Quem estiver fazendo as suas postagens aí, por favor, marque a localização Rádio Conectados e usem a hashtag #EuSouConectados. O Wi-Fi é livre, tá? Cadê o microfone sem fio? Tem alguém aqui que não é de São Paulo, que veio de outro lugar? Veio da onde? Qual é o seu nome? Meu nome é Alex, eu vim de Marília, no interior daqui do estado. Marília. E veio para São Paulo só para as palestras? Sim, tenho alguns parentes que moram aqui, mas eu fiquei sabendo da Semana da Comunicação, me interessei e fiz a inscrição e conversei com eles para estar vindo para cá. Legal. Ficou sabendo por onde? Tinha uma página no Facebook, acho que é o Loucos por Rádio, se eu não estou enganado. Eles postaram lá, eu achei, acabei, vi o site e aí eu fiz as inscrições. Legal. E aproveitar e agradecer o pessoal do Loucos por Rádio. É o César, né, que é o CEO do Loucos por Rádio, que deu uma força absurda nas divulgações desse evento. Também agradecer ao canal Made Byte, que está fazendo as transmissões aqui para a gente, né, o Gabriel Viega, que também é um dos voluntários do Projeto Conectados, e ex-aluno lá do quê? Há 5 anos. Primeira turma, então há 6 anos. A Rádio Conectados este mês está completando 6 anos, não só a rádio, mas o Projeto Conectados, né? Então, estamos em festa e comemorando junto com a Semana da Comunicação. Então, sem ficar enrolando, Irineu está aqui. Uma salva de palmas para esse grande comunicador. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde. Prazer estar com vocês aqui. É sempre uma responsabilidade falar com quem quer que seja sobre as experiências da gente, porque todos vocês, nesse mundo onde a informação não está com uma pessoa só, todo mundo tem aí um big de um repertório que eu tenho certeza está lendo esse mundo complexo que a gente está vivendo. E eu quero, na verdade, nesse papo aqui, refletir com vocês, através da minha experiência, através da minha visão das coisas. E me sinto muito confortável para falar de rádio, especialmente para falar do futuro do rádio. Porque com o tema futuro do rádio, significa que rádio tem futuro. E uma das coisas apocalípticas é sempre dizer que as coisas vão acabar. Isso é uma constante, né, por causa dessas mudanças. Mas eu quero aqui refletir com vocês, especialmente, sobre essas mudanças mesmo, tudo que está acontecendo no mundo, sobre esse futuro, sobre complexidade, sobre economia de informação, e como é que o rádio fica dentro da visão da gente neste futuro, mas principalmente como é que nós ficamos dentro desse ambiente de comunicação, como é que nós sobrevivemos, primeiro, nesse mundo que muda de uma maneira estrutural, e como é que a gente exerce uma atividade ligada à comunicação, que tem uma importância fundamental justamente nesse momento, como é que a gente sobrevive fazendo um trabalho ético, fazendo um trabalho profissional, fazendo um trabalho de valor e que contribua para uma nova sociedade. Eu, especialmente, me sinto com uma nova utopia ao ver tantas mudanças. Eu sei que as mudanças são as coisas que mais assustam a gente. É muito gostoso ficar na zona de conforto, e quando a gente está bem, as mudanças sempre bagunçam um pouquinho com a estrutura da gente. Mas como que eu sei que a maioria das pessoas não vive tanto nesse estado de conforto, então a gente quer mesmo desafio. E o mundo está muito mais interessante, então é muito legal refletir sobre isso. Eu tenho gostado de falar sobre esse futuro, não só sobre rádio, mas especialmente sobre como é que a gente vai trabalhar a comunicação. A gente aqui, com profissionais de rádio como vocês, sabe como começou o rádio. Nós temos aí, desde o começo dos anos 20, um modelo de comunicação que começou por esse modelo de transmissão por antena, né, quando se conseguiu
realmente trazer um modelo comercial de transmitir voz sem fio, com a felicidade ainda da gente saber que foi um brasileiro e não o Marconi quem fez essa primeira experiência, foi o padre Landel de Moura. Então, nós temos aqui uma alma muito interessante da comunicação no Brasil. Nós sabemos que, num primeiro momento, talvez o rádio não tinha encontrado ainda seu aporte comercial. Era a Rádio Clube, era assim que as coisas começaram. Alguém precisava custear esse modelo. Até que se percebeu o alcance e a importância daquele veículo para justamente fazer a cabeça dos outros, para criar relevância. E quem pensa nisso primeiro, quem são? Os políticos. E depois, dos políticos bancando essa oportunidade de falar para várias pessoas ao mesmo tempo, tem as pessoas de marketing, o negócio, como é que eu chego a mais pessoas e vendo meu produto. Então, a partir desse binômio comercial e político, a gente tem o desenvolvimento do rádio no Brasil e no mundo. Algumas pessoas interessantes em criar a sua própria relevância, outras em custear, até que se buscou achar um modelo comercial que sustentasse o veículo, seus artistas, sem ter a influência sempre nefasta da política em todo o ambiente de comunicação. Nefasta por alguns, né? Para nós que produzimos conteúdo, é uma coisa muito importante criar isso. Mas, por outro lado, o rádio e a televisão, a radiodifusão, até pouco tempo atrás, dependeu justamente de custeio muito caro. Então, isso fez com que as concessões ficassem nas mãos de poderosos, ficassem nas mãos de elites, tanto no Brasil quanto em todo o mundo. Então, isso influenciou a política no mundo todo, e esse ranço nós temos ainda no Brasil. Todas as concessões praticamente de rádio e TV que vocês têm no Brasil, elas foram adquiridas de uma maneira por influência política, e assim que a gente teve histórias belíssimas, como tivemos também as mazelas. Todo mundo conhece aqui a história do Chateaubriand, todo mundo conhece a história dos Marinho, todo mundo conhece a influência, uma coisa que estamos questionando de uma maneira muito aberta. Mas, felizmente, isso mudou. Ainda que a gente esteja num momento de transição, hoje todos nós somos mídia. Eu sou mídia. Você é mídia, você cria um veículo, você exerce as competências que o rádio desenvolveu nesse tempo, na história do rádio, a alma do rádio que foi construída por tantos artistas, por tantos comunicólogos, por tantos jornalistas, por tantos redatores, por tantos produtores, por tantos espetáculos. Isso está no nosso DNA. Fico feliz que vocês estejam hoje aqui numa escola de rádio, porque isso é significado de que a gente tem futuro, porque o futuro do rádio está nas almas, está nas pessoas, está naquilo que elas sentem, naquilo que elas pensam, e são as pessoas que constroem conteúdo, informação, conhecimento ético. Então, a gente está num momento de transição para uma democracia da informação, então a gente tem hoje uma possibilidade. E o meio de criar uma plataforma é fácil, não quer dizer que esteja tranquilo. Mas, para falar um pouquinho de uma maneira geral, eu queria lembrar de um pensador, que até ele disse isso nesse início do rádio, mas era dentro de um contexto político do mundo, que o Grant, ele falando sobre crises, né? Esses momentos entre a gente não sabe para onde que vai, de onde veio, a gente sabe que não está mais, mas... Então, isso é crise, né? Toda hora que gera uma insegurança. Ele dizia que crise é quando o velho não morreu e o novo não nasceu ainda. Então, esse espaço entre uma coisa e outra faz com que a gente bata muita cabeça, fique pensando o que fazer, o que não fazer, como fazer. E aí são muitas informações, são muitas influências e tal. Eu defendo o seguinte, passados quase 100 anos depois do Grant e depois do início do rádio. O velho já morreu. É que tem gente ainda velando esse defunto com dó de enterrar, sabe, aquele velório longo, parece que está enterrando um budista, precisa fazer todo o ritual de 60 dias, embalsamar e ficar olhando para aquele velho com tal. O novo já nasceu.
O novo já está aí para quem quer ver. Então, a grande coisa que a gente precisa pensar é o que é que está acontecendo, como é que eu leio esse mundo, como é que eu consigo me inserir nele, independentemente da nossa atividade de comunicadores, de produtores de conteúdo. Que mundo é esse, como é que eu interfiro nesse mundo? Então, antes de qualquer coisa, essa leitura de mundo e e encampar essa causa, né? Para que eu vou existir? Qual é o meu lugar dentro desse cenário? E, para quem vai atuar em comunicação, talvez não seja difícil pensar isso. Nós temos a causa da humanidade já no nosso DNA. Então, tudo que a gente construir a partir desse princípio ativo, que é uma coisa que eu gosto, a gente pegar emprestado, né, do modelo sistema biológico, químico, sei lá, é isso daí. É esse o contágio que a gente consegue estabelecer, independentemente do controle do meio de difusão. A maneira de transmissão, todos nós sabemos que mudou. Então, não existe mais aquele modelo de poder. Uma das coisas mais influenciadas pela revolução tecnológica foi justamente a comunicação. Se em todas as áreas produtivas nós temos um modelo de disruptura, sabe, se fazer aquilo, atender todas as necessidades das pessoas de um jeito totalmente diferente, a comunicação, então, foi uma coisa que sofreu mais rápido. Nós estamos vendo isso com os veículos de televisão em todo o mundo, com os jornais. Nós vimos isso com a indústria fonográfica, com a digitalização. Então, nós temos que gostar desse mundo. Este mundo é o mundo do acesso, não é mais o mundo do poder. Eu não preciso mais ter a coisa, eu preciso ter acesso. Nós temos acesso, e isso mudou totalmente a comunicação nossa por isso. Se até um pouco tempo atrás, eu, no programa de rádio, falava para milhares de pessoas e elas demoravam um tempo para se comunicar comigo, precisavam mandar uma carta, precisavam ligar o telefone, gastar e tal. Hoje, eu acabei de falar, já estou tomando traulitada. Então, isso mudou tudo. Agora, mudou a nossa essência? Mudou o que a gente tem para fazer? Não. Então, vamos imaginar que o futuro do rádio não é exatamente o fim da antena, se vai existir antena, se o sistema de transmissão é esse, se vamos ter as plataformas, se vamos ter o streaming. É tudo. Só que a nossa alma é a mesma. Para ter uma ideia do que aconteceu, como a gente tem que aproveitar isso, que é muito legal, o rádio levou 38 anos para ter 50 milhões de usuários, digamos. O Facebook levou 8 meses. O WhatsApp foram alguns dias. Durante todo o tempo, o rádio transitou com todas as mídias. Hoje, todas essas novas mídias, todas essas novas possibilidades, são também convergentes ao rádio, como o rádio é convergente a elas. Nós temos que pensar como profissionais que nós não dependemos de uma plataforma. Não importa qual seja a plataforma, qual seja o formato. Nós somos uma estética. Nós somos um jeito de falar com a voz. Nós somos a oralidade. Nós somos o conhecimento. Nós somos o filtro. Nós somos a curadoria. Nós somos a leitura do mundo. Nós somos os facilitadores. E vamos criar uma linguagem, através de todos os profissionais envolvidos com aquilo que a gente faz, para chegar à alma do outro. Essa é a causa de todos nós. Essa era a causa do rádio. Ele construiu artistas, é claro, fez famas de muita gente. Hoje continua sendo isso. A sua relevância é construída através do seu modelo de conteúdo, através do seu compromisso, do seu trabalho, da sua estética, do seu interesse, do seu nicho. Então, como é que você
elabora as escolhas que você fez de comunicação para transmitir aquilo que você faz. Você criou relevância, você cria sua própria audiência. Ah, mas pode ser individual? Pode. Mas pode ser em grupo? Pode. As emissoras grandes vão acabar? Não. Elas têm uma grande experiência em broadcasting, elas podem se adaptar a esse novo jeito e absorver muitos talentos. Agora, se elas não absorverem o seu trabalho, o meu, bom, eu vou ter que dar um jeito de fazer por mim mesmo. Isso era impossível antes. Então, hoje é muito legal estar num pacote grande, uma emissora que te dá valor, te dá condições, né? Ter um time grande para você fazer um trabalho de alto nível. Mas eu não preciso esperar ser contratado pela Globo, pela Bandeirantes, pela Eldorado, pela Rádio Cultura, por quem quer que seja, para atuar. Então, se você é um profissional, já se vista hoje como um profissional. Se você tem uma visão, já exerça agora a sua visão, porque você, com muito pouco dinheiro, põe a sua rádio web no ar. Você, com muito pouco dinheiro, compra um microfone. Você, com muito pouco dinheiro, tem um software para gerir o seu conteúdo. Então, você é independente, você é a mídia antes de mais nada. Se você, em algum momento, transitar para um grande veículo, que te pague muito bem por causa da sua competência, por causa do seu talento, porque vai continuar tendo necessidade de Neymar, de Ronaldinhos, de Pelés, de pessoas que conseguem, por causa de um alto foco, estudo e talento, sintetizar e criar uma relevância muito grande. Toda vez que você tem uma relevância muito grande, você também é contratado por grandes grupos, porque eles precisam da sua relevância, precisam do seu talento, precisam da audiência. E isso é importante também. Então, o futuro não é brigar contra os grandes veículos, mas também não é ficar à mercê dos grandes veículos. Nós estamos num pêndulo muito interessante, que o poder não é mais só deles. Nós vimos aí no começo da internet blogueiros que se desvincularam, um exemplo aí, o Noblar e outros, se desvincularam de veículos, começaram a ter uma relevância tão grande no mundo virtual, que aí o portal trouxe-os de volta, porque senão, né, aquela indústria toda se desmaterializa. E é um jogo importante para os dois, tem um suporte melhor. Se você tem um bom salário, você tem mais tempo para estudar, para pesquisar. Mas, enfim, esse mundo é complexo e, ao mesmo tempo, maravilhoso, mas ele exige muito da gente. Eu fiz aqui uma colinha para contar um pouco. Eu tive a sorte de começar em rádio. Não parece assim, por esse meu corpinho, por esse meu rostinho bem tratado, que eu estou há 40 anos em rádio. Eu tenho 58 anos, comecei em 1978 na Rádio Municipalista de Botucatu. Uma voz que vai longe. A rádio está lá, até que eu andei bastante. Mas uma coisa muito curiosa, eu comecei no AM, no interior. Quando eu saí de São Paulo, eu sou paulista, sou Zona Leste com muito orgulho, sou do Jardim Dependência aqui, caminho para Santo André. Eu fui um garoto como todo garoto de São Paulo, filho de operário, um monte de irmãos, pobre pra caramba, e fiz todas as coisas que a gente faz quando é garoto pobre em São Paulo. A minha primeira locução na vida foi justamente na minha infância, quando depois de eu insistir durante alguns anos para a dona Tereza, que era a dona da quitanda e sorveteria do bairro, ela deixou aquele garoto botar uma caixa grande assim de isopor, e a minha primeira inflexão de voz foi poder gritar, que nem eu ouvia os outros gritarem, olha o sorveteiro. Então, essa inflexão de voz, eu acho que foi a minha primeira, foi o dia que eu botei minha voz para fora e falei, esse é o cara. E comerciário. Depois, fui estudante aqui, esse bairro me traz uma saudade, porque o garoto, a grande profissão para um garoto operário da periferia era trabalhar numa metalúrgica, aliás, numa metalúrgica ou indústria automobilística, e eu fui escolhido, passei por um daqueles testes e fui estagiário da Ford, né? Peguei segundo lugar numa bateria de testes, então eu seria um eletricista, e estudei aqui no Conde José Vicente, um pouco para cima aqui,
E depois, mesmo assim, acabei abandonando isso, não tinha nada a ver comigo, minha área era humanas. Eu, nesse tempo, peguei meu segundo microfone no ginásio, eu fui orador da minha turma, daí estreei meu primeiro show ali no Teatro Arthur Azevedo, como orador da minha turma de ginásio, ali na Avenida Paz de Barros. E aos 16 eu fui para o interior, trabalhava num comércio aqui para o interior para ser dono de lojinha. Mas gostava de escrever, enfim, fui com um amigo também garoto, o pai estava mudando, compramos a loja, eu era um cara de negócio, um cara de venda, um cara que achava que, né, animado para fazer as coisas, fui para lá. Acabei me vinculando a um jornal primeiro, e acabei depois por fazer discursos em cima de mesa, com aquela turma do colégio e tal. Quando a rádio anunciou que precisava de locutor, vai lá, Irineu, vai lá, Irineu, vai lá, Irineu, vai lá, Irineu. Eu não ia, achava que isso era coisa de artista. Para o país que eu vivia, para a pobreza que a gente tinha, eu achava que o filho de operário era operário, que eu tinha uma outra luta até política na frente, eu imaginava que teria que ser assim, não vou ficar me iludindo com rádio. Eu já tive uma mãe que era iludida com rádio, com um irmão meu que parecia que ia ser artista. Minha mãe vivia nas portas da Rádio Globo, ali na Rua das Palmeiras, achando que o meu irmão tivesse aquelas coisas de mãe, né, que acha que a gente tem. Enfim, eu pensava na minha mãe ali, com aqueles filhos tentando fazer meu irmão artista, e eu já tinha uma aversão, eu não nasci para ser artista, eu nasci para mudar esse país, eu nasci para ser jornalista, e com jornalismo... Enfim, eu não tinha uma visão. Quando me chamavam para ir para a rádio, eu falei assim, já vou me iludir, vou achar que eu sou o cara. Mas aí um amigo me convenceu. Assim, Irineu, você tem que ir porque você fala. E eu fui e fiquei na Rádio Municipalista, naquele teste, usando um pouquinho da minha técnica de vendedor quando eu me convencia de algumas coisas. Um amigo, um professor meu de português, pegou a fila dos testes, ele não pegou, ele subiu, porque o diretor da rádio era um professor também, tinham 2 vagas. O outro locutor resolveu voltar do programa da tarde, não tinha mais a vaga. Mas eu soube, por intermédio de um dos locutores jovens da rádio, que eu tinha sido legal, simpatizou comigo, falou, pô, seu teste foi legal, seu inglês é legal, caramba, mas não tinha mais a vaga. Mas aí eu falei, pô, agora gostei desse negócio. Daí eu fui lá falar com o diretor da rádio, falei que eu não era de Botucatu, mas que eu estava ali, que eu queria fazer um estágio, que eu iria essa oportunidade, e ele me levou para falar com o gerente e conseguiu, né, me arrumar um horário, porque eu falei, olha, a gente fica, quando falta alguém, a gente fica sem ninguém para colocar no ar, vamos colocar o menino aí para pegar um pouco de boca dura. E aí eu peguei o horário no domingo lá para pegar em boca dura, e o balanço municipalista, começando com Led Zeppelin, Immigrant Song de prefixo, e nunca mais abandonei o microfone. E ali começou um grande aprendizado, tanto da ética com o ouvinte, porque a coisa que eu melhor aprendi em rádio foi com o ouvinte, que é o ouvinte, mas quem tem que ouvir é a gente. E eu cheguei ali, como eu ouvi Excelsior difusor aqui, quando eu fui no domingo, já fui achando que eu era artista mesmo. Já fui metido a besta. Falei, vou ensinar esses caras como é que faz rádio, como é que essa rádio pode ser tão ruim assim. Então, para começar, eu em Botucatu, em 1978, botar um Led Zeppelin para começar, fiz uma primeira hora de rock progressivo, segunda hora de heavy metal, terceira hora, falei, abafei, o telefone não tocou. O outro locutor me avisa no dia seguinte, olha, se quiser ficar em rádio, isso não vai dar certo. Falei, pô, o cara não sabe de nada. Isso porque eu estava chegando, né? Aquela arrogância normal, juvenil, quando a gente não sabe de nada e acha que sabe de tudo. Mas eu sou um pouco obediente. No domingo seguinte, fui fazer lá o balanço e falei, bom, deixa o telefone tocar. E eu toquei Sidney Magal, Perla, Paulo de Paula, essas coisas todas, mas o telefone não parou de tocar. E eu gostei daquilo. Aí foi a primeira... Aliás, se vocês me permitem, eu vou contar uma série de erros que eu tive aqui, para eu aprender que essa é a essência, eu estou falando de alma, que a gente fala com pessoas, essa é a essência de um comunicador em qualquer situação. Essa foi uma lição que eu tomei, e aí eu precisava equilibrar um pouquinho as coisas, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu acho que é legal, e o que as pessoas querem ouvir. Não adianta eu entrar em dissonância com quem ouve. Eu preciso compreender a sociedade, eu tenho que compreender o público com quem eu falo e me dirigir com respeito. O ouvinte é sempre superior a mim. É o contrário do que a gente vê muitas vezes por aí. Quem está ouvindo
está te dando um prestígio e você precisa respeitar essa pessoa que te dá atenção. Isso é fundamental em qualquer situação de relacionamento. Agora, para um comunicador, ele não pode ser o dono da verdade, ele precisa entender como construir um conhecimento de maneira respeitosa. Ali, com profissionais do rádio que me disseram isso, eu entendi isso. Fiz a minha história ali, saí de Botucatu, fui para jornalismo em Bauru, entrei na faculdade em Bauru, e aí mudei um pouquinho o meu jeito, fiquei onde eu achava que eu queria estar como jornalista. Estou falando isso porque tem uma transição, que eu estou ainda no AM, né? Então era uma oportunidade, assim, a gente começava em rádio dessa maneira, mas vivenciando, ao contrário de vocês que têm aqui uma oportunidade de aprender com profissionais, a gente aprendia fazendo e às vezes deixava a profissão também, né? Mas quem teve ouvidos para aprender, né, conseguiu seguir a profissão. E nessa eu fui para Bauru, porque eu escrevia e precisava arrumar aquele emprego, eu já tinha acabado o negócio da lojinha, já tinha falido, eu precisava do emprego, precisava do crédito educativo, e fui conseguir o emprego num sábado e comecei a trabalhar na cadeia Verde e Amarela, que era a Rádio Clube de Bauru, e ali fiquei um ano, mas com uma cabeça de jornalismo, o Brasil mudando, 1979, né, 80, ainda era ditadura, ainda tinha Romeu Tum, ainda tinha Figueiredo, que ia na cidade, o repórter, ainda tinha Lula, que ia para lá, tinha o movimento trotskista no início da escola, aquelas coisas que eu estava em todas, né? Então tinha eu era editor, como eu era jovem, estudante, era mais ligado aos movimentos, né, que tinha na época, e o meu diretor de jornalismo era um cara muito arena na época, ele já fazia o oficial à cidade, então ele me deixava à vontade, mas existia o jornalismo. Mas aí aconteceu uma coisa fantástica na minha vida. Difícil pra caramba naquele dia, mas mudou totalmente. Eu fiquei grávido. Poxa vida. Eu fiquei grávido e eu falava, caramba, eu queria mudar o mundo, queria mudar o Brasil, fazer ali o meu jornalismo e fazer aquelas coisas que a gente imaginava na época, porque não podia imaginar que existia internet um dia, que eu ia ter que fazer mural, já que os jornais eram muito oficiais. Um dia eu vou fazer jornal, vou viajar a lugares, vamos criar coisas, aquelas coisas de quem queria mudar o mundo. E os jovens que querem mudar o mundo, eu achava que era por ali. Eu falei, puta, agora eu vou ser igual ao seu João, meu pai, e vou ser operário, que vou ter filho para criar. Então, o revolucionário, o cara que vai mudar tudo, vai ter que ir com mais jeito. E foi um grande aprendizado, porque a paternidade, além de me revitalizar, me dá um sentido, me dá uma causa humana, uma causa próxima. Eu falei para o senhor, essa outra oportunidade, que agora não consigo manter faculdade, filho, né? Já tinha, e acabei tendo a oportunidade de ir para uma emissora importante da região. Fui para lá num fim de semana fazer um teste, e fui para a Rádio e TV Morada do Sol, em Araraquara, era um grupo importante, era uma emissora de maior alcance FM, né? Surgindo FM, eu no AM, surgindo FM. Falei, caramba, só tem feras em rádio, eu respeitei muito essa turma de rádio. Turma de Marília, vários amigos que eu tenho. Bom, FM é uma oportunidade para gente jovem como eu, 20 anos, 21 anos quase. Então lá é FM, é lá que eu vou aprender essa nova linguagem, é aí que é oportunidade para os novos, então é lá que eu estou. Larguei a faculdade no meio do caminho, fui para Araraquara, fui para o jornalismo, com tudo. Eu, Paulinho Boa Pessoa, para o AM, e mais um locutor de Sorocaba, super comunicador. No que eu cheguei, o Paulinho Boa Pessoa arrumou um emprego em Ribeirão, e eles sabiam que eu fazia musical, que eu sapateava, escanteava, e você precisava segurar um programa lá, que é um programa do Roberto Carlos. Eu falei, Roberto Carlos é aquele cara que a gente gosta, mas a gente esconde o disco, né? Então, na época, para manter a pose, eu falei assim, Roberto Carlos, e era uma mulher que fazia durante 3 anos, popular, então tinha uma quebra, essa mulher era muito querida, e eu fiz com aquela cara, aquele jeitão, sabe, jornalista que se acha, jornalista azinho de quinta que se acha o cara. Lá fui eu pegar aquelas cartas de ouvintes, aqueles poeminhas bregas pra caramba, piegas, e eu fiz um programa com o maior desdém, Roberto Carlos, até que alguém me liga, essa foi uma lição que eu não vou esquecer, e acabou comigo. Que eu era um insensível, que era uma pessoa que não respeitava o ouvinte, que eu peguei uma carta, que eu fui totalmente irônico, e ela estava certa, então eu soube ouvi-la. Ela estava certa. Então
Eu estava entrando... Ali eu estava no AM, não era o FM, eu fazia AM e FM, mas... Aí eu entendi... Falei, no dia seguinte, peguei meu livro do Vinícius de Moraes, Para Viver um Grande Amor, e outros. Pedi para aquele Akai fazer o reverb que você colocava o Akai. Akai era um aparelho antigo, que vocês não conhecem, vocês são muito digitais. Era um aparelho antigo que você colocava rodando com o canal aberto junto com o microfone e dava um equinho assim. Daí você falava mais ou menos como está aqui. Oi, tudo bem? No ar, a hora do rei. A hora mais romântica do rádio. No dia seguinte eu fui pedir o Diamante Cor-de-Rosa, do Roberto Carlos, aquela gaitinha tocando. Enfim, fiquei 3 anos fazendo a hora do Roberto Carlos. E percebi que o jornalismo era uma coisa muito importante, mas o que eu queria mesmo era falar com as pessoas. Eu queria mesmo essa verdade interior, essa capacidade. Então foi um grande aprendizado, respeitar de novo as pessoas, o que elas sentem, o que elas falam. E o locutor é alguém que tem que entender, ter essa sensibilidade, o locutor, o comunicador. Então, ali foi um grande aprendizado, de novo, para eu respeitar o ouvinte. Essas pessoas foram os meus maiores mestres, mas teve um pior, ou melhor. Tive uma história legal, depois de escalada, vim para a Manchete FM, eu sou um dos locutores logo da segunda hora do FM São Paulo. Teve aquela turma que virou os 80, mas em 80 aí eu estava virando a Morada do Sol, já transformando a rádio em rádio locução operação. A gente foi a primeira rádio, fazendo as coisas que fazia Jovem Pan, Cidade Aqui. A gente já começou a fazer isso em Araraquara, a gente foi a primeira rádio a mudar. E tive a oportunidade de vir para São Paulo. Aí então já estava com 2 filhos. Escadinha, o cara não era fraco, não. Tinha um tempo que o cara era produtivo. Bom, vim para a Manchete, cheio de humor, cheio de não sei o que lá, usava um pouquinho de ironia política, aquela onda anos 80, e começou uma coisa terrível no mundo, que foi a contaminação pelo vírus HIV. E a gente sabe de todo o preconceito que isso gerou no início. E eu fui um dos bestas, locutores, comunicadores, que faziam piadas terríveis, desagradáveis sobre isso, naquele início. Eu era um daqueles cara que, por falta de crítica e noção, falta de consciência, também embarquei no estigma de que aquilo era coisa de homossexual. 1983, e aí vinha aquelas notícias, começava a ter Demínio Ribas, e eu fazia uma piadinha das mais escrotas possíveis. Não tenho coragem de falar isso, o que seria uma vergonha, mas é porque é assim que a gente aprende. E eu falava assim, quando eu dava aqueles números, são 2.000 e tantos casos, o mundo está bem pior hoje, mas eu falo para eles, para com isso, né? Esse era o meu bordãozinho. Até que um dia eu recebo uma carta anônima, mas muito bem escrita. Me respeitava como profissional, que eu tinha uma dinâmica, que eu tinha um grande envolvimento, mas que aí começou. Mas que eu não entendia como um profissional como eu, numa emissora tão importante, falando com as pessoas, fazia um tratamento desse para pessoas que estavam condenadas por uma doença tal, que mal se conhecia sobre essa doença. E que o que eu falava, eu poderia falar também com as pessoas que sofrem de câncer, as pessoas que sofrem de tuberculose, que as pessoas que estão condenadas por isso. Soco no estômago. Soco no estômago. O cara estava totalmente certo. Eu falei, o que eu faço com isso? 1983, 84. Se eu falo com o diretor em FM é assim, não fala nada, comenta e ignora. Eu falei, não posso fazer isso. Como o horário da manhã, eu sempre gostei, porque a gente sempre tem uma liberdade, porque o diretor está dormindo. Eu peguei às 6h30 da manhã, abri o microfone e falei, olha, eu tenho que abrir aqui, pedir licença para vocês, eu tenho que ler uma carta de uma pessoa, e eu não posso deixar de ler essa carta em respeito a ela, em respeito a mulher. Aí eu li aquela carta me destruindo no ar. Falei, é o mínimo que eu posso fazer. E aí assumi aquele compromisso que jamais pediram desculpas e tal. Mas, enfim, ensinamento que eu tive com essas pessoas, da responsabilidade de um comunicador, foi as melhores lições de ética que eu tive. Claro que eu aprendi com a minha mãe isso, é claro que eu aprendi com as pessoas. Aí, quando você se empodera por causa do microfone, que você acha que você é bacana, que você é legal, que você é moderno, que você estudou mais,
que você é mais politizado, que você é de esquerda, que você é liberal, que você acha que você é o cara por causa desse conhecimento, que você acha que detém, que está superior aos outros, aí você começa a se distanciar da principal pessoa para quem você trabalha, que é a pessoa que está lá do outro lado, que escolheu te ouvir. A melhor coisa que a gente pode pensar é o seguinte: essa pessoa escolheu ouvir o programa nesse horário. Essa pessoa escolheu estar comigo nesse horário. Eu preciso respeitar essa pessoa, eu preciso entender. Então, a minha comunicação, não que eu tenha que deixar de me posicionar sobre as questões do mundo, sobre tudo o que acontece, mas eu tenho que ser profundamente respeitoso com o outro ser humano, não importa a religião que ele tem, a idade, etnia, não importa as dificuldades que ele tem, se ele estudou, se ele escreve errado, se não. Eu preciso entender que ali tem uma pessoa. E todas as pessoas têm um grande repertório emocional e de conhecimento, mesmo que não seja formal, mesmo que não seja da meritocracia que se vende, que é a meritocracia do diploma. Existe a meritocracia da experiência. E todos os seres humanos chegam habilitados para isso, aprendem nas suas casas, aprendem na casa de pobre e aprendem na casa de rico a ser gente e quer ser respeitado como gente. O comunicador do futuro é o comunicador que mantém esse link com a alma do outro. O comunicador do futuro é justamente esse que mantém esse vínculo. Pode mudar a tecnologia, você pode fazer podcast, você pode falar pelo WhatsApp, você pode fazer pequenos programas, você pode participar de programa de rádio, você pode participar de todas as plataformas com a sua linguagem. Mas quando você for se dirigir, sabe que quem está te ouvindo é um ser humano, pode ter 15 anos, 60. Uma outra coisa que a gente precisa tomar um baita cuidado, que talvez seja a grande conquista de um comunicador, quando a gente consegue falar de uma maneira emocional, racional, de uma maneira que um jovem de 12 anos, alguém que já esteja interessado em ouvir alguma coisa, entenda, e que alguém de 60, 70, que tem uma larga experiência também, não te abandone. E essa comunicação, ela está justamente neste vínculo ético que eu tenho de respeito com as pessoas. O conhecimento, o tema que eu vou tratar vem depois. Agora, como eu vou abordar, este é o segredo. Todas as pessoas que vão sobreviver nesse mundo de tecnologia, nesse mundo disruptivo que a gente está vendo, são as pessoas que valorizam todos os aspectos relacionais, emocionais, que fazem o ser humano ser o que ele é. Do ponto de vista das mudanças, nós vivemos uma fase complicada, não vou dizer complicada, é complexa, que é da complexidade, que nunca a humanidade viveu antes. Para falar da coisa recente, nós estamos na 4ª revolução industrial. Nós tivemos a revolução do vapor, que fez a indústria mudar, a Europa mudar, fez as coisas todas mudarem. Depois nós temos a revolução elétrica, da luz elétrica, da energia elétrica, que fez uma outra matriz de produção. O século passado foi da informação, que é justamente dos serviços. Nossa área se expandiu, então fez um outro mundo com outros valores. E agora é da tecnologia, que praticamente revoluciona tudo isso que a gente viveu. Muda as matrizes, muda o jeito de fazer, muda o jeito de pensar, muda o jeito de consumir. O seu iPhone tem 1.400.000 apps de soluções que foram inventadas para chegar soluções às pessoas. O Android tem mais não sei quantos, mais o seu computador tem mais não sei quantos. E são benefícios que você quer usar. Você, como cidadão, percebeu que esse acesso é importante. Você não se vê mais sem o seu smartphone. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar nesse smartphone. Em alguns países, sabendo que o rádio é muito importante, aí falando do rádio tradicional, o rádio é importante como localização geográfica, nós não podemos ter todo mundo falando do mundo todo. Então é importante você ter nichos. Então a transmissão por concessão ela é importante porque eu posso dizer, olha, eu estou em Botucatu
Aqui eu tenho uma concentração de Botucatu. Quem está produzindo conteúdo em site tem as pessoas que estão fazendo localizadas para isso. Então, quer dizer, tem assuntos de interesse que valorizam todas as demandas sociais e culturais de uma região. Hoje, por exemplo, no Brasil, por alguma coisa da Anatel que eu ainda não entendi, por exemplo, o iPhone não está habilitado o receptor de rádio dentro do iPhone. O México exigiu por lei. Por quê? É importante, como comunicação para um país, que exista este modelo de transmissão para que nós não sejamos também dependentes dessa maravilha que é o streaming, que é pago, que é contabilizado de acordo, né, conforme a torneira que você está abrindo. Então, o modelo de rádio, por uma questão de comunicação para um país, para os governos, para as comunidades, ele sempre será importante. Então, tem coisas para se defender, que nós não estamos jogando fora esse modelo. Esse modelo ele convive dentro. Por que se o smartphone inclui todas as coisas ali, a gente só não está entendendo por que o iPhone não tem o rádio ali dentro de uma legislação. E é uma coisa muito simples que está ali para receber. Para que existam esses canais importantes, existam curadorias, né, de gente que possa investir mais, até nesse modelo mais caro de transmissão, mas que certamente talvez tenha mais investimento para dar condições para profissionais trabalharem e produzirem, né, conteúdo que possam referenciar até todos os independentes. Mas este canal vai continuar existindo. Essa questão eu acho que vai se resolver em pouco tempo. Não vai deixar de existir este modelo. Mas a nossa oportunidade de trabalhar com isso, ela se enriquece. Mas a única coisa que vai nos diferenciar de toda a voz mecânica, agora que está chegando a internet das coisas, muitas utilizações de voz, é a nossa humanidade, é a nossa sensibilidade. Mesmo a inteligência cognitiva do Watson, da IBM, sabe, né, que faz uma varredura sobre todo o conhecimento da medicina em 60 anos, para te dar respostas mais ágeis do que o médico, não adianta, o médico vai ter que lidar com isso. Não vai substituir o médico, mas nós temos que usar essas interfaces a favor de tudo aquilo que a gente faz. No nosso caso, a favor da nossa comunicação. Então, eu não posso ficar defendendo um formato único. Eu tenho que defender, sim, a estética da alma, que eu gosto de chamar. É a estética da linguagem, o que o rádio construiu de maneiras para chegar perto através do ouvido do outro, já que o ouvido é a porta da magia, e dar esse recado honesto, dar esse recado sincero, estabelecer esse vínculo, ter esse princípio ativo, onde a gente coloque os nossos valores, os valores da humanidade. A humanidade está melhor do que ela sempre foi. E às vezes a gente não tem noção disso, porque nós compramos a tragédia, nós compramos o trágico. E nós, comunicadores, não temos uma responsabilidade sobre isso. Quer ver um exemplo? Em 2014, morriam 620 mil pessoas no mundo de mortes violentas. 120 mil pessoas morreram no mundo em 2012 em guerras, as guerras que a gente acompanha na mídia. 120 mil pessoas. 500 mil pessoas morreram no mundo por outro tipo de morte violenta também, homicídios. A gente sabe que o Brasil colabora com esses 500 mil em quase 60 mil mortes por ano. Portanto, 620 mil pessoas mortes violentas, 120 mil guerras, 50 mil nas nossas contendas por causa do nosso time de futebol, por causa da pulada de cerca do marido, por causa dessas coisas aí, das brigas de bar, e dos assaltos e do tráfico. 800 mil pessoas cometeram suicídio em 2014. Onde é que está a dor do mundo? Onde é que está o papel do comunicador? Onde é que está o rádio amigo? Onde é que está o papel de quem vai se comunicar e ajudar a traduzir esse mundo? Onde é que está o papel das organizações, das empresas? Nós estamos sendo levados para um mundo que necessariamente não é o mundo real. Grande questão que nós temos hoje é do pós-verdade. Os fatos estão valendo menos do que as repercussões, até por causa dessa panaceia que é a internet. Nós vamos ter que elaborar isso. Nós, comunicadores responsáveis, vamos ter papel muito importante para falar com o outro e, sabe, traduzir um pouco as coisas. Vamos ter que rever as nossas crenças, porque o comunicador é isso também. Eu tenho as minhas crenças, é claro que tenho, crenças sobre todos os temas,
Eu posso entender também minhas crenças como minhas limitações, eu me sinto confortável com elas. Só que as minhas crenças são diferentes das suas. E eu preciso ter um profundo respeito também com as suas crenças. E preciso voltar àquela coisa antiga, socrática, né, da dialética. Eu preciso exercer de uma maneira respeitosa aquilo que eu penso, que eu acredito, para te dar a oportunidade de explorar, para que nós possamos construir, né, uma síntese boa e evoluir. É dessa maneira que a gente progride. E é dessa maneira que a comunicação vai ter esse papel. Tem um pensador importante brasileiro, um dos maiores educadores do mundo, que é o Paulo Freire. Ele diz que antes da leitura da palavra, você precisa ensinar o ser humano a ler o mundo. Então, nós somos auxiliares, facilitadores na leitura desse mundo. Bom, nós temos 1,5 bilhão de pessoas no Facebook, a maior nação do mundo, e nós somos integrados a ele, nós falamos com ele em qualquer lugar. Nossa audiência não é mais localizada, pode ser distante, mas nós temos que fazer algumas escolhas, com quem que eu estou falando sempre e para quem que eu falo. Não adianta todo mundo falar de futebol, não adianta todo mundo falar de criança desamparada, não adianta todo mundo falar de terceira idade desamparada, mas nós precisamos falar do acesso que todas as pessoas precisam ter. Esse é um papel para nós de rádio no futuro. Esse é o nosso lugar no futuro, usando toda a linguagem que existe em rádio. Uma coisa muito boa do futuro, e é bom que eu veja aqui algumas pessoas como eu, que tem mais de 40 anos, que o mundo derrubou as idades. Se a gente teve essa revolução industrial que a tecnologia hoje permite acesso a todos, e a gente fica babando o ovo para o millennium, porque ele já sabe sabendo de tudo, sim. Só que o velho pode saber também, porque eu não preciso carregar pedra mais no meu trabalho, eu não preciso exercer força com uma máquina, eu trabalho com a inteligência. Então, e também porque não tem aposentadoria, né? Então vou ter que trabalhar a vida toda, vou poder contribuir com a minha reputação, com o meu conhecimento, com a minha experiência, dentro das redes, dentro dos modelos de tecnologia que existem. No nosso caso, na comunicação vai ser maravilhoso, nós temos que ser facilitadores. Todas as pessoas, em todas as fases, precisam de oportunidades de comunicação, de modelos de reflexão, e nós temos que desenvolver essa habilidade, porque isso a máquina não vai dar. A máquina vai ter um algoritmo que só te mapeia, o médico lá do Watson vai te responder, mas é bom que um outro médico que se identifique com você te ajude a interpretar aquilo, para que você não saia também obedecendo a uma máquina. É a interface homem-máquina. A interface homem-máquina pode ser tanto de um garoto de 10 anos que está construindo o site, que está entrando em Harvard com 12 anos, porque ele tem acesso ao conhecimento, quanto da minha amiga ali, que está com 79 anos e está aqui interessada, e ela pode exercer todo o conhecimento que ela tem. Eu fiquei ali com 5 minutos, ela contou várias histórias de experiências que ela está tendo para chegar à prefeitura, para fazer isso, para fazer aquilo. E como é que as pessoas abordam, ou seja, é um ambiente de total acessibilidade. E quem vai facilitar isso na construção de uma nova consciência de sociedade somos nós. Também. Nós, como comunicadores, que queremos ser profissionais, quem está aqui quer ser profissional comunicador através do rádio ou nas mídias sociais, e ajudarmos a criar massa crítica. O que é massa crítica? É isso aí, quando todas as pessoas começam a entender, começam a ajudar a criar um consenso de que aquilo é bom para todos. Então, a comunicação sempre foi necessária para isso. Quando existia o domínio de grupos de poder, que é isso que está se esfarelando, existia a criação de um senso comum, nem sempre a favor da sociedade, como nós vemos na história. Quando todo mundo começa a pensar determinada coisa para derrubar um governo, para construir outro governo, então você começa a usar toda a comunicação, porque é uma comunicação controlada, você cria aquele bom senso. Hoje existe isso ainda também, mas você precisa influenciar muitas pessoas, e cada vez menos. Nós estamos aprendendo a usar o nosso poder de mídia, aprendendo o nosso poder de discutir, e os profissionais, as pessoas que estão vendo isso com um raciocínio crítico, precisam ajudar nessa elaboração para a gente construir um conteúdo muito forte dentro do ambiente digital, considerando a nossa história de formato e de estética, para chegar perto das pessoas e fazer esse mundo que é justo. Uma boa notícia que eu gosto desse mundo novo também é que, com essa desmaterialização de todos os grandes grupos de poder, pela primeira vez,
né? A gente tem voz. Mesmo que o Facebook distribua para menos pessoas, de acordo com a sua relevância, mas você se manifesta. Quem vai espernear mais nos próximos tempos, nós vamos ter que ter muita discussão. São justamente governos, justamente sindicatos, justamente grandes grupos econômicos que detêm poder, que é justamente eles que estão esperneando, porque o desenvolvimento da tecnologia e da indústria também nos deu muito poder. E, pelo visto, isso não vai tirar da gente esse poder. É claro que tem uma questão no mundo todo, que nós estamos reféns de dois grandes grupos de transmissão, que é o Facebook e Google. Facebook e Google, onde trafegam praticamente todas as informações hoje. E se você destrói os modelos de comunicação tradicionais, depois você fica refém de outros. Então, está sendo uma briga em todos os lugares, grandes discussões em todos os países, como é que se regula, né, o meio de internet, porque a comunicação também é um poder da sociedade, não pode ser um poder do grupo. Uma vez que nós temos acessibilidade, nós não aceitamos mais ficar sem. Então, é como a gente ter a água e a energia. Isso é um bem da humanidade, porque isso não foi descoberto do nada. Não foi alguém que teve eureka e descobrir, o Steve Jobs descobrir tal coisa. O outro, não, ele se desenvolveu a partir do conhecimento que existia. Portanto, todo o conhecimento que existe, todos os bens da humanidade, culturais, industriais e tudo pertence a todos. Nós vivemos num modelo de trabalho social desde que construiu a civilização. Então, este é o pleno direito, é o do bem-estar social, vai se achar partidos, maneiras de representação diferentes, mas nós vamos estar atuando nisso. E nunca o ser humano teve tanto poder quanto tem agora. Não quer dizer que seja maravilhoso, mas, como eu te falei, é melhor do que era 100 anos atrás. 100 anos atrás, as guerras matavam mais do que matam hoje. E a gente tem a sensação que está tendo barbaridade, por causa da pós-verdade. A gente vê foto da Síria que não é da Síria, mas a gente não conhece lá. A gente vê notícias muito bem escritas que a gente atribui ao Trump, que a gente atribui ao Dória, que a gente atribui a quem é contra a Dória, quem é Temer, quem é Dilma. Existe a produção de fake news de todos os lados, mas, de qualquer maneira, nós temos acesso e podemos discutir isso aí. Então, o nosso papel como comunicadores do futuro é exatamente esse. Como é que eu vou atuar nesse contexto? E o meu recado, talvez, seja exclusivamente esse. O futuro do rádio é como é que eu vou trabalhar. Como é que eu me informo, como é que eu crio o mundo melhor, porque senão não tem papel esse comunicador. Eu tenho, provavelmente, 11, 12 mil jobs feitos na propaganda. Comecei a propaganda em 86, vídeo, comercial, varejo, de tudo, né, que eu fiz esse tempo para pagar as minhas contas. Muito legal ter trabalhado na propaganda, consegui criar meus filhos, eu tive 4, né? Quando eu não terminei aquela história, mas eu tive 4 filhos. Tanto é que com 26 anos, já maduro, eu resolvi fazer vasectomia. Mas, enfim, eu pude trabalhar, exercer essa transição e trabalhar na publicidade, fazer bem. Mas onde é que está o papel do Irineu que eu descobri? O meu papel está no rádio, porque é ali que eu sou o Irineu Toledo. Quando eu abro o microfone, eu sou eu, é aquilo que eu acredito, com os meus erros, com as minhas falhas, como eu já comentei, mas é alguém que participa deste mundo, que tem interesse em ver esse mundo melhor, que tem interesse em ver as pessoas serem respeitadas, que tem interesse que todo mundo tenha oportunidade, que tem interesse em igualdade. Essas coisas normais que eu tenho certeza que todo mundo quer. E uma vez que eu exerço alguma profissão de destaque, eu preciso representar isso. Quando eu faço uma propaganda, quando estou ou mesmo num evento como mestre de cerimônias, eu estou emprestando a minha credibilidade, a minha técnica, a minha capacidade de comunicar com as pessoas para alguém que eu imagino que seja ético, que esteja fazendo aquilo com verdade, mas eu acreditei no discurso dele e represento aquilo lá. Acabou aquilo lá, eu mando a nota e vou embora. Quando eu vou para o rádio, não, eu penso no dia seguinte, preciso comentar isso amanhã, isso aqui é muito legal, ou você falou tal coisa, me explica melhor isso, que eu quero entender isso, porque eu tenho um papel, eu quero que as pessoas me ouçam, eu quero que as pessoas discutam, eu quero que as pessoas reclamem, eu quero que elas escrevam, e eu quero participar. Então, ali, eu sou Irineu. E ali eu vou ser, daqui 10 anos, daqui 20 anos, se estiver na rádio comunitária de Cabreúva, onde eu tenho uma comunitária ali, sou presidente de uma comunitária, se eu estiver na Transamérica, onde eu estou
estive aí nos últimos anos e a gente está ali acertado para retomar ali o projeto do Horário das Manhãs, é o mesmo, Irineu. Se estiver falando em uma rede com 50 emissoras, se estiver falando em uma, se estiver falando aqui com vocês, as coisas, né, que a gente acredita tem que ser as mesmas. Então, a gente tem que afinar a nossa causa, afinar a nossa missão, em conjunto com quem nos ouve, em conjunto com quem quer exatamente essas coisas, e construir esse modelo de comunicação. Através do nosso trabalho, é fazendo uma boa curadoria, seja daquilo que a gente fala, daquilo que a gente produz para os outros, ajudar a elaborar essa realidade que é complexa. No momento de complexidade é isso. De repente, por causa da tecnologia, tudo está mudando em todos os setores ao mesmo tempo. E o ser humano não muda. O ser humano é linear. Nossa biologia leva alguns milhões de anos. Para a gente ficar em pé demorou muito tempo. Muito tempo, né? Para a gente aprender a falar levou muito tempo. Cada coisa, né, que faz parte hoje do nosso sistema biológico levou milhares de anos para ser construído. Nós não vamos acompanhar esse ritmo biológico, mas não quer dizer que a gente vai perder. Outro dia eu estava fazendo um evento, uma palestra com um nutrólogo internacional, falando de Watson. O fígado da gente, mesmo com toda a nanotecnologia, significa 100 metros quadrados de tecnologia para processar o que esse fígado aqui, que às vezes eu judio dele, especialmente, né, de sábado, né? Mas o coração sofre e a gente resolve castigar o fígado. Mas, enfim, um fígado tem um processamento tão grande, de tamanha complexidade, para que eu funcione aqui com esse corpinho, com essa articulação, que eu possa falar, que eu possa pensar, ver a carinha de vocês e, ao mesmo tempo, ele está se abastecendo, 100 metros quadrados. Ou seja, a tecnologia está aí, a inteligência artificial está aí, nós somos a interface, mas nós somos ainda o crème de la crème. Por mais que falem que em 45 a capacidade supera sim no processamento de coisas rápidas, porque ali é muito rápido o processamento, mas não tem alma, não tem emoção, não tem o que nos diferencia de todos os seres humanos dentro dessa história da evolução. E não é a máquina que vai nos superar, mas sim, como nós vamos usar a máquina, é uma grande questão ética que se diz hoje. A máquina vai substituir o ser humano? Não vai substituir, porque os seres humanos vão estar aí, por mais que tenham filmes sobre isso, sobre essas projeções, sobre essa ficção, não adianta. O mundo é da humanidade. Se não existir equilíbrio, ainda mais agora quem tem acesso, não vai ter jeito. Então, se a máquina acaba substituindo o homem para alguma atividade, ela tem que recompensar o homem. Aconteceu há um mês, o Bill Gates, na França, surpreendeu os sindicalistas da Terra. Se fosse um sindicalista falando, não ia dar certo. Mas o Bill Gates disse exatamente isso. Com o avanço da robótica, precisava taxar para devolver para a humanidade, porque se eu deixo de trabalhar, eu deixo de participar desse modelo de trabalho social. E aquela robótica, aquela tecnologia só surge por causa do desenvolvimento humano. E não é a meritocracia pura e simples. Tem pessoas que têm um alto desempenho, tem pessoas que têm uma alta capacidade. Tem Neymar, tem Messi, tem pessoas de um grande destaque. Mas, necessariamente, todas as pessoas não são assim. E todas as pessoas também são participantes de toda a construção do conhecimento, da sabedoria, da cultura que existe na humanidade. Mesmo aqueles que não são tão produtivos por questões das mais variáveis aí que a gente tem. Todo mundo tem na família alguém que tem mais dificuldade. Todo mundo tem na família alguém que é o arrimo da família, que consegue ter um desempenho diferente. E não é porque um é melhor do que o outro. É por circunstâncias, às vezes, aleatórias até. Para a humanidade, numa larga escala, é isso também. Então, esse é o nosso futuro que imagina que os comunicadores têm um papel de mediação, de conciliação o tempo todo para a construção dessa grande consciência coletiva, a parte até das questões políticas, que também são coisas do passado. Nós não vamos ter um modelo de construção de um modelo de marxismo ou de qualquer também tipo de fascismo como a gente teve. Existe interesse, é claro, os grandes grupos têm medo de perder, existe isso, mas só que a sociedade é outra. O mundo é outro, tem outro tipo de exigência.
Então, os dogmas estão em questão, e nós é que temos que ficar atentos para ajudar a construir essa nova utopia, porque hoje todo mundo produz, todo mundo construi coisas, todo mundo tem sua empresa, empreende, diferente do que era no século XIX. Quer ver uma coisa curiosa que quase ninguém comenta, sobre política até? Quando Karl Marx teve aquela visão de conflitos, a sociedade era um caos mesmo, não existia lei, os caras trabalhavam 15 horas por dia, não tinham direito nenhum. Então, o pessoal abandonou o campo, começa a viver na cidade e ele previu, vai ter conflito. Daí que fez aquela teoria que levou, né, à construção de uma tentativa de proletariado aí, que a gente sabe no que acabou. Mas a teoria dele foi lida nos países desenvolvidos. Ele achava que o conflito ia acontecer nos países industrializados, Alemanha, Inglaterra e até Estados Unidos, que vinha prosperando. Só que esses países leram Marx. Nesses países que nasceram os partidos operários, nesses países que se desenvolveu os sindicatos, ou seja, modelos, instituições que intermediaram negociações. Agora, nos países frágeis, nos países, né, monarquias frágeis, colonizados frágeis, nesses países onde tinha uma grande miséria, onde tinha uma oligarquia que eles privilegiavam o rico, nesses países teve revolução. Teve Polônia, Rússia e outros países teve ditadura. No Brasil nunca foi tão ameaçado pela esquerda, mas países frágeis sofreram com isso. Então é importante a gente ler, entender o que está acontecendo. Quem leu o Marx dos países de capitalismo na época, criaram mecanismos. Ou seja, não teve conflito. Se tem distúrbio, mesmo nesse futuro que a gente está prevendo, por causa da Revolução Industrial, nessa quarta revolução, vai ter desemprego. Como é que vai achar os mecanismos? Vai precisar de Estado, vai precisar de instituições. Dentro do mesmo modelo dos anos do século XIX e XX? Não, é um outro modelo, mas vai precisar de intermediador, de conciliador. Vai precisar de comunicadores, gente que facilite a conversa. Que ninguém quer briga, ninguém quer guerra, né? Ninguém quer revolução. Nós queremos sempre solução, conciliação. Eu acho que o comunicador tem um papel de conciliador. O comunicador é um cara que facilita as coisas. O comunicador que incendeia não é um comunicador. Não sei se você tiver a oportunidade de estar em eventos onde as coisas estão complicadas, evento com 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, uma coisa fora do lugar, você cria um problema muito grande. Comunicadores na televisão, comunicadores no rádio que incendeiam, não são as pessoas para esse novo mundo. Esse novo mundo é para conciliar. Não é pensar, porque justamente esse modelo de solução é um modelo de poder antigo. Mas, enfim, gente, tudo melhorou para a gente. A gente não tinha vínculo com o ouvinte, eu dependia de alguém me ligar, nem sempre ligava, muita gente deixou de ligar, ficou magoada comigo e eu não fiquei sabendo. Mas deixou de me ouvir, que é o mais grave. Nem todo mundo escreveu, né, no meu tempo, mas eu acabei, por um ou outro, fiquei sabendo. Quem me abandonou, jamais vou saber. Então, eu sei o que os meus erros me ensinaram, mas eu não sei o que os meus erros me fizeram perder, porque o que eu perdi, eu não vi. Eu acho que esse mundo, para o locutor do futuro, não importa a plataforma, se é dentro de uma mídia, de um broadcast legal, estruturado, Globo, Bandeirantes, esses grupos que estão revendo os seus processos, como é que eles acertam uma linguagem, como é que eles absorvem esse novo mundo, mantendo esses modelos comerciais importantes para que exista uma comunicação bem estruturada. Esse cara não pode abandonar o vínculo. Você vê o esforço deles, mesmo errado até, né? Tem coisas que estão tão absurdas, né? Como é que eu ligo na Globo de manhã, às 5 da manhã, no hora 1, e eles ficam mostrando o Waze? Se tem o Waze, eu não preciso da TV. Então, tem coisa que precisa entender. Pô. Se você tem o Waze, você precisa do trânsito. Se eu vivo num mundo sustentável, para que eu preciso do helicóptero? O helicóptero vai me dar alguma informação mais importante? Não vai. Eu tenho um mapeamento. Mesmo antes do Waze, a própria SP Trans aqui já tinha mapeamento por causa dos prédios. Então, eu não preciso gastar combustível, não preciso de helicóptero.
Tem algumas fantasias da linguagem que precisam ser derrubadas. Olha, chegou o novo, já me informa. O ouvinte pode falar, não precisa mais ligar, ele manda pelo Waze. Então, a gente tem que usar todas as plataformas a nosso favor. Temos que zelar pela estética de conversar com o outro com respeito. E não importa como vai mudar, porque daqui 100 anos o paradigma será outro. Hoje é esse. Eu quero estar numa rádio legal, eu quero ter um emprego legal, mesmo profissionais aí de nome não tem. E tem alguns que não se dispõem a ter um canal próprio, porque ele está acostumado a ser contratado e ser bem pago. Senão ele está bem, não precisa. Não é o meu caso. Eu saí da Transamérica a primeira vez, já estava com o meu canal web. Porque é a minha vida, é a minha missão pessoal. Se eu tenho condição de investir lá, nem sempre eu tenho, mas às vezes eu tenho, mas aquilo lá eu mantenho. Se uma hora puder mais, eu coloco mais. Mas eu sei que ele é do futuro, então esse é o meu negócio, essa é a minha missão. Às vezes eu ganho, às vezes eu pago, mais pago do que ganho para ter as coisas digitais. A gente sabe que ainda está muito difícil isso, mas eu vou manter esse negócio, porque eu tenho que estar nesse mundo. Tenho que estar em todas as redes, tenho que usar tudo que existe, tenho que usar tudo isso. E mais, a gente tem uma facilidade de filtrar informação. Eu era rádio escuta quando eu fui para Bauru. Ficava ouvindo Rádio Guaíba, ficava ouvindo Rádio Globo, ouvindo rádios de fora de Bauru, para ficar com a minha máquina Hamilton lá escrevendo. Hoje é Ctrl-C, Ctrl-V. Eu estou com uma dúvida, eu Google. Estou na dúvida, refino um pouquinho mais a pesquisa para não falar besteira. Então, eu produzo conteúdo, às vezes sozinho, coisa que a gente precisava de 3 pessoas, no mínimo, para fazer um programa de 2 horas. Se quisesse fazer um programa com informação hoje, você tem acesso a tudo isso na sua casa. Então, vamos usar isso. Eu sou profissional, não estou esperando ser contratado. Eu já sou profissional. Eu tenho isso como missão? Tenho isso como missão. Eu tenho uma outra atividade para me custear, eu tenho que fazer isso às vezes, então vou me custear. Mas eu vou ter aqui o meu brinquedo que seja, que através desse brinquedo eu tenho um papel social, um papel que eu estou buscando. E se eu criar relevância, eu tenho uma chance de migrar para um outro grande canal. Ou se eu tiver relevância, eu posso incorporar novos conteúdos a esse canal e me tornar um importante canal. Então, o mundo está muito legal. E, melhor do que tudo, a gente tem um vínculo direto. Os ouvintes estão dando feedbacks o tempo todo para a gente. Aquelas broncas que eu tomei, eu não teria tomado, não teria passado aquela vergonha se tivesse um e-mail, se tivesse um WhatsApp. O cara ia ligar, ia dizer, você falou merda. Poxa vida, que é isso que você falou aí? A primeira vez. Não, eu fiquei 1 ano fazendo uma piada ruim, uma piada ofensiva. Então, hoje eu tenho vínculo. Outra coisa, eu consigo ler as pessoas melhor. Eu consigo respeitar mais, porque eu sei o que elas estão pensando. E se tem um eixo do mal atuando na sociedade, daí eu tenho a minha causa, daí eu preciso construir conteúdo para ajudar a digerir aquele assunto. Sabe? Esse é o nosso papel. Do ponto de vista comercial, não faço a mínima ideia como é que vai ser, e nem as grandes emissoras fazem. Eu estou, por exemplo, vendendo comercialização, eu sempre fui independente desde que eu saí para a publicidade, quando eu resolvi voltar à rádio em 96 para posicionar até a Nova Brasil. A minha entrevista foi assim, eu topo se não tiver salário e se tiver pesquisa. Porque eu queria esse desafio, eu tenho convicções, eu tenho uma visão das coisas e não quero dizer o que eu acho, o que você acha, a gente ia ficar discutindo. Então, se tiver pesquisa, a gente trabalha em cima de dados para que a gente possa, para eu não ficar arrogante naquilo que eu acredito, que eu sei que eu sou bastante enfático quando estou com uma visão, mas erro também, é claro, então vamos ter pesquisa. Então, hoje vocês têm tudo isso à mão. Seja para elaborar a persona de vocês, porque isso é importante também. Quem sou eu? Como é que o público me identifica? Eu sou o cara do bem, eu sou o cara da religião, eu sou o cara do futebol, eu sou o cara do futuro, eu sou o cara... Qual é que é a persona? O que está identificado com aquilo que eu quero dizer? O que eu tenho para dizer para o mundo? O que eu tenho para dizer para as pessoas e tal? Porque eu não sou bacaninha. Nós temos uma diferença aqui, isso é muito interessante, vocês vão perceber o que eu estou falando, vendo o que está acontecendo na mídia. A gente... de rádio, sempre teve o ouvinte como importante. Quantas rádios não tem slogan? O ouvinte em primeiro lugar. A gente fala com uma pessoa, a gente sempre fala na primeira pessoa, falando com você.
você que está aí, não sei o que lá, acordou, olha, hoje vai ser um dia legal, você... Pô, você sabia que não sei o que... Eu estou falando com você, sempre com você e você. A rádio está mudando muito né, essa coisa de tentar abraçar o novo, está trazendo todo mundo da internet, trazendo todo mundo da televisão. Gente que é artista, gente que está acostumada a ser vista. Daí eles falam entre eles, e você tem que achar eles legais. Ah, o cara falou isso, falou, mas não está falando nunca com o ouvinte. Nós de rádio, a nossa estética é essa. Aí eles falam, todo mundo ama aquelas pessoas, são atrizes, atores, gente bacana, gente inteligente. Mas eles estão falando entre eles, eu estou ouvindo a conversa. A sala está ali, eu estou aqui fora. Sabe? Se precisar, eu levo uma aguinha para eles. Mas eu não estou... Nós, rádio, nós de internet, dentro dessa estética, falamos com quem está ali. O ouvinte é importante. Essa é a nossa diferença. Então, eu acho que temos muitas oportunidades de atuação pessoal, com causa, para o bem da humanidade, para ganhar dinheiro, mas vamos identificar essa persona. Falei demais? Está passando da hora demais aqui? Então, é acertar essa persona, quem que eu sou, o que eu faço nesse mundo. Com emprego ou sem emprego, eu vou fazer isso. Se tiver emprego, alguém pagando, melhor. Senão, eu vou ter que achar minha estrutura comercial. Eu, nessa minha volta para a rádio, estou novamente independente, estou novamente em busca de apoio, mesmo para atuar numa rádio em rede nacional, com 6 capitais. Porque é um modelo que eu construí no mercado, eu acabo não sendo contratado, eu acabo sendo um cara que mistura o cara do conteúdo e negócio também, porque foi assim que eu reconstruí depois que eu resolvi voltar para a rádio, depois de estar bem até na publicidade. Foi o jeito que eu encontrei. Só abrir rapidinho para as perguntas aqui. Desculpa, falei demais, mas é questão de quem é apaixonado pelas coisas, pelo mundo e pelo novo e pelo rádio. Eu espero que vocês sejam assim também, gostem daquilo que vocês estão fazendo e acreditem nisso e tenham sempre alguma coisa para dizer, seja lá para quem for, uma coisa boa para dizer. Então vamos lá. Obrigado, hein? Uma pergunta aqui da live do YouTube e a gente deixa fazer 3 perguntas aqui, tá bom? A primeira pergunta é da Letícia Alves. Você acha que o web rádio pode vir a acabar com a rádio via antena? Não acaba. É o que eu disse, a rádio antena vai continuar sendo necessária, a web rádio é mais barata até para esses grandes grupos, mas eu defendo que continue existindo, e eu acho que vai continuar existindo, por causa da teoria da raridade também. Van Gogh só tem um, aquele Van Gogh. Não tem outra obra daquilo. A internet, nós estamos no iTunes, tem mais de 100 mil rádios. Então, fazendo canais aí de web bons, você vai ter o seu nicho. Mas as rádios boas, que têm antena, que têm prefixo, se eles zelarem bem pelo conteúdo com uma boa curadoria, eles vão existir sempre. Porque eles são poucos. Né? O conflito que a gente está tendo aí para botar as AMs na banda de FM é esse. Tem um espaço bem mais curto do que a gente tem na internet. Então, pela teoria da raridade, eles se valorizam. Agora vamos lá, 3 perguntinhas aqui rapidinho. Quem quer fazer a pergunta? Vai levar o microfone para você. Antes de mais nada, obrigado pela palestra. Realmente faz a gente refletir. Eu acho que todo mundo está ganhando com isso. Eu queria que você desse uma rápida explanação sobre algo que às vezes me incomoda um pouco. Que, quando se fala em jornalismo, às vezes aquela história de mas eu sou jornalista, você tem que... Será que quem ouve, quem eventualmente vai dar uma entrevista, tal, tem que, de fato? Ou seja, qual é a distância entre comunicador, o detentor da opinião e o dono da verdade? Bom, o mais nefasto é o dono da verdade. O dono da verdade não está com nada, até porque a verdade é essa coisa que nunca foi absoluta. Eu não vejo muita distinção, não. Esse foi meu conflito na vida também. Eu sou jornalista, sou radialista, com registro no Ministério nas 2 funções. Eu acho que o fato da formação é muito importante. Quem vai para uma faculdade se formar passa pelas matérias todas importantes sobre sociedade, sobre comunicação, metodologias,
sobre, né, interpretação dos meios, questões jurídicas, todas as coisas que são inerentes à profissão. É importante. Mas nós temos acesso a todas essas informações também de outras formas hoje. O próprio sistema educacional no mundo, por causa dessa mudança da tecnologia, do modelo de educação, está sendo revisto, porque o ensino universal, esse que via 100 pessoas numa mesma sala ensina para todo mundo as mesmas coisas, o mundo de hoje já não é mais assim. É a grande discussão no ambiente de educação no mundo todo. Então, uma coisa é você estar preparado para falar. A emissora que te contrata uma pessoa preparada para falar. Se você é jornalista, se você é médico, se você é um cientista, você tem uma capacidade de comunicação e aquela informação é útil, para mim está valendo. Eu sou um cidadão do mundo, tenho direito de falar. Eu não gosto muito de reserva para áreas especialmente ligadas à comunicação. Eu acho importante, sim. É mais importante a responsabilidade daquilo que você fala do que o diploma, porque o diploma não garante que você seja uma pessoa responsável. Nós temos um monte de exemplos aí. Então, eu não vejo distinção. Se o cara é jornalista, se ele é comunicador, tal, ele tem que ter esse papel de falar com o outro com respeito, ter uma informação honesta, ética, ter um compromisso intelectual com a verdade. Por exemplo, eu não posso ser desonesto com a verdade por interesse próprio. Se uma informação me chega e ela é superior àquela que eu defendo, eu preciso ter essa honestidade de absorver aquilo que é superior. Não é a minha vaidade que tem que valer. Então, a honestidade intelectual é a coisa mais importante para um jornalista e para um comunicador, um pouquinho, né, no sentido das ideias. A gente tem que respeitar isso. A pessoa que consegue explorar isso, ela está bem. Eu acho que não. Bom, a legislação já meio acabou com isso do ponto de vista de exercer. Nós, profissionais de rádio, é uma regulamentação média, né, curso técnico. Mas a responsabilidade com a função é muito grande. Não quer dizer que a pessoa não tenha responsabilidade com aquilo que ela fala. Ela tem que ser muito responsável e tem que arcar com aquilo que ela diz, né, porque são outras pessoas que estão ouvindo e existe o direito natural de respeito às pessoas, à honra, essas coisas importantes, né, na vida. Mais alguém quer fazer pergunta? Então tá, a gente encerra por aqui. Muito obrigado para vocês. Desculpa ter falado demais, hein? E quando puderem, radiopositiva.net, que é a minha rádio lá. E em breve de volta ao primeiro programa. Irineu Toledo. Para quem não passou aqui para fazer a inscrição, confirmar e-mail para essa palestra e quer receber o certificado, tem que passar lá de novo, confirmar com o Gustavo, que está lá na frente. Então, hoje a gente está encerrando aqui a live. Obrigado a todos que participaram. Amanhã tem várias palestras. Vamos ver se eu lembro de cor. Não lembro de cor. Locução comercial com André Cosmo. Depois tem locução publicitária e voz caricata com Edinho Filho. E à tarde, locução FM com Fabiana Ribeiro e Marcelo Din. Obrigado. Tem um cafezinho lá, fique à vontade.